Obrigado, Senhor, por mais uma vez aqui nos colocarmos em oração, buscando o conhecimento, o entendimento e a nossa própria transformação. Ainda que exista um grande espaço que nos separa do objetivo, aquele que nos chama ao crescimento em todas as áreas do ser, no aspecto do nosso ambiente moral. Apesar deste abismo, poucas vezes enfrentado, o teu amor não se cansa de enviar convites, de explicar como construir estas pontes, de nos estimular a não desanimar, a termos a vontade de seguir adiante, aquela mesma que nos impulsiona às conquistas materiais da vida, aquela que nos faz, todos os dias, recorrermos aos alimentos que abastecem o corpo, essa determinação que nos faz trabalhar horas a fio, esperando o recurso material por meio do salário, essa vontade de conquistar uma criatura que nos pareça atraente, agradável, e que muitas vezes pede daquele que assim ou daquela que o deseja esforços hercúleos. Esta vontade que no ambiente das aparências nós exercitamos para fazer parte do jogo, que demonstra, por isso, a nossa capacidade de superar nossas próprias limitações, quando até mesmo através de disfarces nós nos envolvemos em aparências que não são reais, nós encenamos situações que são mentirosas, nós nos travestimos para impressionar, mesmo correndo o risco de sermos depois descobertos e passarmos vergonha. Esta vontade que não nos falta para as coisas do mundo, do interesse, agora também pode ser aplicada quando a nossa consciência está lúcida, na observância de nossos problemas interiores, de nossas debilidades da emoção. Também esta mesma ferramenta pode ser aplicada para a nossa transformação, para olharmos o caminho e seguirmos adiante, para transformarmos o objetivo, não em uma remota instância, a qual nós nunca chegaremos, mas como um objetivo constante, permanente, que nós precisemos nos esforçar para aproximarmos-nos dele. É por isso que mais uma vez nós te pediremos que você, Jesus, nos ensine a servir. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, e aqui também do canal O Espírito da Letra, que é o canal que estamos usando para a transmissão ao vivo dos nossos encontros. A TV Alvorada Espírita continua funcionando, seja no seu site, no site da TV, você vai ver na tela daqui a pouco, seja também, aí está o site lá de cima, esse é o canal no YouTube, Andrezinho, eu quero o site da TV, www.tvalvoradespirita.com.br. Este site, ele tem o seu funcionamento normal, transmitindo também o nosso sinal, a nossa programação diária, 24 horas no ar. Além disso, nós temos o YouTube, que também transmite a programação 24 horas no ar, menos os ao vivos, que é aquele primeiro que o Andrezinho colocou do YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Para fazer a transmissão dos programas ao vivo, estamos utilizando o outro canal do YouTube, que é o do Espírito da Letra. Então, aí você vê o segundo ali no meio, é o YouTube do Espírito da Letra. Então, todas estas são atividades vinculadas ao objetivo da difusão do conhecimento espiritual. E o terceiro, que é o canal do 1 Minuto para a Felicidade, é o nosso esforço, através destes caminhos muito mais rápidos, que são os dos telefones celulares, dos iPads, que podem veicular com bastante amplitude arquivos de pequeno tamanho e que as pessoas podem ouvir, além do que podem também multiplicar. Então, nós temos uma lista que vai sendo acrescida daquelas pessoas interessadas em participar do nosso WhatsApp. O 1 Minuto para a Felicidade é um programa que nós desenvolvemos a partir de nossa atividade na TV Jornal de Limeira, que ele era exibido no programa policial que o nosso querido irmão Geraldo Luiz tinha em Limeira. E ele então pediu que nós fizéssemos alguma coisa, que ele queria colocar algum momento de paz no meio daquela confusão de reportagens sanguinolentas, violentas. Então, idealizamos este minuto, que era o tempo que ele dispunha, que ele poderia oferecer ao seu público. E depois disso, nós passamos a ter a alegria de também termos o programa em Limeira, na TV Jornal de Limeira, o programa Alimento para a Alma, todo sábado, às 8h30 da manhã, já há um tempo, e temos bastante audiência, mas o 1 Minuto ressurgiu quando, há um ano atrás, nós recebemos a sugestão do nosso companheiro Felipe a respeito de colocarmos esses minutos que estavam já gravados e arquivados em nossos arquivos no WhatsApp. E achamos que foi uma excelente ideia, começamos a fazer isso, e hoje o Felipe se arrepende da ideia, porque é ele que tem que administrar uma lista de 4.000 pessoas. Você imagina o que significa. Então, se você quiser participar, vocês vão ver na tela o número do WhatsApp. Esse é o número que, caso você queira inscrever-se, você deve adicionar no seu arquivo, na sua agenda principal, nos seus contatos do celular. E depois disso, você nos pede que a gente adicione você, identifica-se com o teu nome ou um nome que você invente, para não querer aparecer, não é? Às vezes a pessoa tem receio de ela ficar fichada na lista da TV Alvorada. Então inventa o nome que você quiser, sei lá, Jabuticaba, Abobrinha, mas envie-nos a solicitação, nós vamos adicioná-lo e no dia seguinte você começa a receber este arquivo, que é de 1 minuto e meio, às vezes um pouco mais, dependendo da época, ou dependendo do assunto, nós permitimos-nos falar alguma coisa um pouco mais longa para ajudar a pessoa a meditar sobre aquele tema. Mas geralmente temos uma média de 1,50, 1,40, por aí.
E você vai receber, além dele, os nossos avisos de palestra ao vivo, de que foi colocado hoje, por exemplo, o programa, né, do Espírito da Letra, um capítulo novo. Você é alertado pelos trabalhadores que enviam estes arquivos, estes cartazinhos para o seu número. Então, você sabe que através deste procedimento há uma expansão em relação ao que antes levava muito tempo para se conseguir, não é? O celular chega com rapidez em todos os lugares e as pessoas que vão fazendo contatos umas com as outras começam a multiplicar de tal forma que às vezes nós nos surpreendemos com pessoas que nós nunca vimos, que estamos em outros lugares e elas nos encontram e nos identificam. Por isso é que essa busca não está sob o nosso domínio. O que está sob nosso domínio é a capacidade de produzir e aqueles que recebem a capacidade de multiplicar. Mas é Deus que vai saber aonde vai chegar, não somos nós. Portanto, quando você tem essa possibilidade, você descobre quantas pessoas estão interessadas em entender o funcionamento destas realidades espirituais. Porque você não vai, em lugar algum nos dias de hoje, em lugar algum, na sua relação pessoal, na sua relação profissional, você não andou hoje, em parte alguma, que tenha feito você uma pessoa melhor. Que onde você entrou, alguém daquele lugar tratou você de uma forma que você saísse edificado. Salvo se você foi em alguma igreja. E ainda assim, saiu em alguns casos também decepcionado, dependendo do lugar onde foi. Nós estamos vivendo uma época na Terra que é perfeitamente descrita por Jesus. Quando ele fala que no fim dos tempos, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas, esta é a época. Em toda parte onde você vai, alguém quer tirar alguma coisa de você. Alguém quer te vender alguma coisa que você não precisa. E para fazer isto, iludem você dizendo que existem qualidades que não são tantas e que não existem defeitos que estão presentes. E você só vai descobrir isso depois. Em todo lugar você está sendo assediado por um fluxo estelionatário que quer te elogiar para te furtar. O único local em que você pode, talvez, encontrar algo que te edifique, aliás, deveriam ser dois. O primeiro deveria ser a família. O ambiente da família deveria, esse é o projeto divino, deveria ser um lugar onde as pessoas conversassem sobre coisas elevadas, cultivassem sentimentos nobres, trabalhassem conceitos positivos, edificantes, restabelecessem uma paz que na rua a gente não encontra. Mas para que isso aconteça, é necessário haver naqueles que organizam a família estofo, capacidade. É preciso haver conteúdo. É preciso haver sabedoria mínima para valorizar o que tem valor e não dar valor para aquilo que não possui. Infelizmente, isso faz parte do projeto da evolução humana. As casas não são mais lares, são poleiros, onde as pessoas se aninham para dormir protegidas das intempéries, para comerem, para se abastecer, esperando o novo dia,
para sair voando para algum lugar. Então, quando o ser, naquele ambiente onde está, despreza valores positivos, de elevação, eu não estou falando de religião, não. Estou falando de coisas úteis, de coisas construtivas, de assuntos edificantes e bons. De um palavreado que não se tenha vergonha de falar nem de ouvir. A família deveria estar fazendo esse papel. As pessoas deveriam se querer, que deveriam demonstrar que querem umas às outras. É o primeiro lugar em que isso acontece. É por esse motivo que inventaram a televisão. Porque a televisão, que é um veículo poderosíssimo para levar às pessoas inúmeras informações, no fundo, ela representa o modo de controlar você e dizer como você tem que ser, como você tem que falar, como você tem que vestir, quais são as suas atitudes corretas. E a partir daí, dizer a você qual é o padrão que você precisa implementar na sua casa. O padrão moral, o padrão de lutas, de debates, o padrão sexual, porque é um instrumento condutor para as mentes frágeis, para as mentes frouxas, que querem se espelhar em alguém, que querem imitar alguém, que querem representar um papel, sem ser. Como então você não tem o cuidado, o ser humano, que eu digo você, eu digo o ser humano, não tem o cuidado de perceber que está sendo usado ou usada para comprar coisas e adotar posturas, adotar posicionamentos que são interessantes para quem está querendo dominar o grupo, a massa, você então coloca dentro da sua casa o seu inimigo e acha que é a melhor forma de distração que existe. E seria, se não fosse uma forma de distração, se não fosse entretenimento por entreter, se não fosse diversão, se fosse ensinamento, em todas as áreas. Ninguém está dizendo que tem que ser ensinamento religioso na televisão. Mas você pode ter ensinamentos que ajudem você a construir-se como um profissional, construir-se como uma pessoa de arte, como uma pessoa de cultura, como uma pessoa de relacionamentos em diversos âmbitos. Você poderá desenvolver-se com isto. Mas as poucas opções que você encontra lá não estão querendo que você se desenvolva. Estão querendo que você faça o que eles dizem que é para fazer. Que você adote uma postura que corresponda à provocação que eles estão gerando em você. E o instrumento manipulador é este por excelência. Nós fizemos um programa Alimento para a Alma, em que uma doutora em marketing na Inglaterra, conta como é que eles manipulam as pessoas. E é tão ridículo que quando termina o programa, estão toda a plateia e todos os que estão assistindo fora da plateia com uma cara de bestas. Porque é o que nós somos. Nós somos imbecis, bem usados. Mas achamos que estamos fazendo o que todo mundo faz. Entender esse mecanismo significa você perceber que talvez seja mais construtivo para a sua família você não se deixar dominar por esse modo de interferência
e estar junto de todos ali, observando a conduta, o vocabulário, a maneira de comportar-se dos seus filhos, dos jovens que estão próximos de você? Para que você possa ser este foco positivo. Porque você vai encontrar o estímulo para ser devasso na televisão. Só que quando você assumir a sua devassidão, as consequências dela não vai ser a televisão que vai resolver para você. Quando alguém na devassidão contrair uma doença grave, não será a televisão que vai ser a médica. Será lá na sua casa que você vai falar com o pai, com a mãe, o que aconteceu. Serão as pessoas que estão perto de você que vão sofrer por aquilo que você levianamente quis ser dono do seu nariz e fazer o que todo mundo está mostrando que deve ser feito. E aí? Escreve uma carta para a produção do programa, pede uma indenização, porque você fez o que eles sugeriram. Todo mundo está querendo poder usufruir, pode deixar isso aí exposto. Todo mundo está querendo usufruir da libertinagem sexual. Mas quando a outra parte engravida, você não leva o filho para a emissora de televisão. A partir desse momento, o problema é seu. Quando você gosta de fazer o que você tem vontade e a droga então entra no seu circuito, e você fica doidão quando não consegue comprar porque está faltando grana, você não vai pedir um empréstimo lá na televisão que mostrou que isso é joia. Tem um imbeciloide que é seguido na internet por milhões de pessoas, inclusive muitas crianças, que fez um vídeo dizendo: eu tenho uma plantação de maconha na minha casa, eu já falei isso e a polícia não vai lá me prender, porque é crime. Está na internet, você pode ver. E ele posta nos seus canais sociais, ele deitado em cima de um monte de folha de maconha seca, fazendo propaganda, que é legal ter em casa. Eu não vou citar o nome desse infeliz, nem a porcaria de programa que ele e uma grande trupe fazem, para não estimular ninguém a ir ver. Mas está aí. E então, quando o seu filho começar a fumar um baseado e começar a ficar loucão e começar a querer outros tipos de droga, você vai pedir para esse infeliz que pague o tratamento dele? Vai ser lá que você vai bater? Mas a televisão e os meios de mídia dão espaço para esse tipo de gente sem caráter. Porque é exatamente quando eles fazem isso que eles são joia. Como fizeram com aquela exposição pornográfica no Rio Grande do Sul. E depois, quando o Museu de Arte Moderna em São Paulo fez aquela sem vergonhice, que não houve uma autoridade decente que teve coragem de interditar aquilo. Em que as crianças podiam entrar e tocar um homem nu que estava deitado. E isso não é pornografia. Não, é liberdade de expressão. Da arte. Não. Nós iremos fazer uma palestra, talvez não aqui em uma quinta-feira, porque quero que ela seja bastante detalhada, onde nós vamos explicar estes fenômenos. E nós vamos mostrar a vocês que nós estamos sob o domínio de uma agenda umbralina.
Agenda, sabe quando você vai anotar as suas... O que eu vou fazer hoje? Você pôs lá na agenda. Você pode ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Existe uma agenda que eu não vou chamar de trevosa para ninguém ficar imaginando que é coisa das trevas, coisa de crente. Ai, a palavra trevosa, ele já está apelando para o inferno, para o capeta. Não, não. É uma coisa do atraso espiritual. Essa é a agenda que, com o amparo, com o apoio de governos, partidos, mídias e outras coisas, se está tentando implementar não só em nosso país, mas em toda a parte do mundo que deixe isso acontecer. Valendo-se de banco. Qual foi o patrocinador dessa sem-vergonhice? Um banco. O que tem a ver um banco com uma exposição esdrúxula que ofende as pessoas que não comungam do mesmo tipo de arte? Com que direito ele pode fazer isso? Agora, se as pessoas vão lá e se indignam, e xingam, e falam mal disso, ah, você não pode fazer isso porque você é fascista. Eles podem. Eles têm o direito de expressão, mas você não pode se exprimir. Porque aí é errado. Não, não, você tem que se exprimir. Porque não pode ser a minoria que venha impor à maioria o que ela acha que é certo. Ela pode viver na sua minoria. Ela pode ter a conduta que desejar no âmbito onde ela está. Ela é livre e nós temos que respeitá-la. Mas a minoria não tem o direito de querer colocar para a maioria o que ela acha que deve ser. Sobretudo quando se tratam de valores extremamente grotescos, se é que se merecia chamar de valor. Esse lixo que eles defendem. Não, isso não é um valor. Isso é uma corrupção dos costumes. Não queremos dizer que todos os costumes são corretos. Não. Mas nenhuma das coisas que eles propõem mudar, muda os costumes para melhor. Nenhuma. Querem mudar para pior. Em tudo. Então, essa é a agenda trevosa, essa é a agenda umbralina, que as obras básicas da doutrina espírita, sem entrar no mérito de que facção as esteja defendendo, denuncia e conta. Conta como são as características destes espíritos que fazem parte destes grupos. Demonstra isto. Em vários pontos das obras básicas. E quando você percebe que existe um plano agendado para que as coisas sejam como eles querem que sejam, você perceberá que uma das principais coisas que eles têm que combater é a família. Não aquela família católica de ir na missa, aquela família que o marido era o dono da casa, a mulher tinha que ser empregada dele, que ele transava com a funcionária dele e a mulher tinha que calar a boca. Não, não é essa família. Que eles querem dizer que era a família tradicional. Não, é verdade, isso também estava errado. Mas é a família que se respeita, que se ama, que se ajuda, que se compreende. Esta é a família que não cabe. Essa é a família que não pode. Porque esta família é um reduto de esperança, é algo em que as pessoas contam com apoios para elas vencerem suas deficiências, suas debilidades. Você tem na sua casa um filho que está confuso, não sabe qual caminho tomar. Você pode ser alguém que sente com ele e fala, escuta meu filho, conta para mim qual que é a sua dúvida. A gente vai pesquisar juntos, nós vamos tentar organizar as suas ideias para você perceber como você pode dar uma definição para isso. Não importa que área seja da sua indagação.
Mas o que você vê é, sai daí, vai lá para a escola, vai lá com seus amigos, eles que vão dizer para você o que é legal. Seu pai é um careta, sua mãe é uma opressora. Eles não querem te ajudar, não, eles querem manter você preso a eles. Legal é o que você vê na televisão, legal é o que nós estamos mostrando para você. Esses são os valores que são legais. E então você sai de casa de manhã, deixou o seu filho, foi lá, deu um beijinho nele, foi para o trabalho, ele saiu de casa. Quando você volta, ele é uma antena parabólica, ele é uma antena de televisão cheio de furo e taxinha por todo lado. Um para-raio que anda. Ele acha que ele tem o direito, ele acha que ele pode. Talvez ele precise aprender com estes exemplos a decidir-se. E é bom. Só que teria sido muito melhor se todos estivessem de acordo, pelo menos enquanto ele está sob a custódia de pessoas responsáveis, para dar orientação. Então, é importante para essa agenda que a sua família não seja sua. Entre os planos, e eu estou contando uma coisa que se chama engenharia social, baseada numa organização socialista para criar os meios de controle das pessoas. Este é um procedimento psicológico implantado em grande parte do mundo, por meio do qual se estava pretendendo tirar cada vez mais a criança da família e deixá-la na escola. Na escola. Como se fosse a escola o lugar em que as crianças são educadas, quando não são educadas. Nos Estados Unidos, houve um projeto de lei apresentado com a finalidade de tirar o pátrio poder dos pais e transferi-lo para a escola. Pai e mãe não têm que se meter na educação dos filhos. É o Estado que tem que fazer isto. Com todas as pseudo-manifestações psicológicas de psicólogos, sociólogos e outros ólogos que estão inseridos nesse contexto. Por isso que eu disse que a primeira base, que é a base sobre a qual as sociedades sadias sempre se alicerçaram, é a sua casa, desde que ela seja um lar, até o ponto onde você possa construí-lo. Pelos exemplos que você vai dar, não pela ordem que você dá, pela coerência sua em relação àqueles que você tem que educar. Agora, nós estamos vivendo uma situação estranha em que espíritos incoerentes dão à luz a seres que precisam deles para aprender. Como é que a criança que não sabe como funciona vai se lastrear, vai se basear num comportamento adulto que também não sabe o que está fazendo? É complicado. Piorado então por esse modo de apresentação. Íntimo. Existem pessoas que conversam mais com a televisão do que com o marido, com a esposa, com os filhos. Que se dedicam mais àquilo que lhes assistem. Vai ter um jogo de futebol, todo mundo tem que ficar quieto assistindo. 2 horas, em que o cara xinga, dá pontapé, fala palavrão, bebe a cerveja dele. 2 horas. Pergunta para esse infeliz, quando foi a última vez que ele conversou por 2 horas com a esposa ou com os filhos? Uma conversa de 2 horas. Sobre coisas importantes da vida. Para perguntar o que o filho acha, para ver a opinião da criança, para deixar a criança falar e você perceber por onde que ela está indo. Quando foi? A última vez que você, por 2 horas, conversou sobre um assunto bom, construtivo, dentro da sua casa.
Ah não, aqui em casa a gente não pode conversar mais que 15 minutos, senão dá briga. É verdade. E por que acontece isso? Porque os defeitos das pessoas que estão inseridos no seu modo de viver e conviver não estão sendo trabalhados, não estão sendo tratados por nenhuma das partes. Por nenhuma delas. Cada um quer impor a sua opinião, quer ter razão, e quando chega num momento de polarização, a coisa se rompe. Na discussão, na agressão. Verbal ou física. Portanto, por nossa imprevidência, por nossa imaturidade, e porque nós aceitamos esse tipo de cântico social que puseram para nós, a nossa família, com raras exceções, felizmente ainda existem, as nossas famílias não se converteram mais em um lugar em que as pessoas se sentem felizes de estar. Vamos fazer uma rápida análise. Hoje, são 15 para as 9. Você deve ter uma casa, uma família com quem você convive. Neste ambiente pessoal, quando você esteve lá, você ouviu de alguém algum elogio sobre você? Alguém disse para você que você estava mais bonito, mais bonita? Que você tinha feito uma coisa tão importante, que aquilo te ajudou tanto a outra parte? Você ouviu isto? O seu filho te agradeceu? Você agradeceu a sua esposa, ao seu marido? Porque se você não ouviu, é porque também você não falou. Pergunte a você mesmo, o que você fez na sua família hoje para que as pessoas que estão com você se sentissem felizes e valorizadas? O que você fez? Certamente a gente criticou alguma coisa errada. Certamente a gente falou alguma coisa que não nos agradou. Mas o que de bom você falou? Que coisas nobres você reconheceu e disse para a pessoa? E disse para ela? Com todas as letras. Não, eu não digo não, porque a pessoa vai ficar com o rei na barriga, ela vai ficar metida, ela vai ficar se achando. Quem é você para ser fiscal do comportamento consciente de uma outra pessoa? Quem é você? Você é um vidente que é capaz de ver a aura da pessoa, a hora que você começa a falar, nossa, você fez uma comida deliciosa, a aura dela vai ficando assim vermelha, cor-de-rosa, toda de ser metida. Será? Você é capaz de ver isso? Ou você está tratando os outros com a infantilidade com que você não tem a coragem de dizer que você não gosta de elogiar os outros? Porque quem não faz isso é infantil. É uma criança que quer ser mimada, mas não quer reconhecer o valor da outra pessoa. Não é uma pessoa adulta, é uma pessoa miniatura. Há crianças que são mais nobres do que certos adultos, que aprendem a agradecer, que aprendem a reconhecer, que falam, que dizem que amam. E os adultos ficam na deles. Ah, não, porque já a pessoa vai pensar que eu estou muito na mão dele, ou na mão dela, que ele é o máximo, que ele é a última Coca-Cola do deserto. Não, aí fica muito metido. Não, você pode ser bastante claro. Ser honesto. Porque você reconhecer que a pessoa é uma boa organizadora da casa, uma boa organizadora das contas, uma boa administradora do custo familiar, não quer dizer que ela é Zeus no Olimpo. Não. Ela vai gostar de ser reconhecida, seja como homem ou como a mulher, esta pessoa vai sentir-se feliz porque enquanto um está trabalhando ou enquanto o outro está fora de casa, ela está sozinha queimando as pestanas para fazer todas as contas dos papéis, que vão ser o gasto da família, onde que tem que economizar, onde que tem que gastar. Aí quando termina, ela fecha a pasta, vai guardar no armário, aí chega o resto da família, e você não fez nada hoje.
O que você fez? Ficou aqui o dia inteiro? Pô, eu estou precisando de camisa, você não passou a camisa, eu vou precisar dela. Ou seja, nós sabemos o que falta, mas não vemos o que os outros fazem para que tudo funcione. Será que não nos está faltando um pouco de maturidade para notarmos nas outras pessoas os valores que elas possuem? Mas ela não faz nada. Ótimo. Se você só marretar, aí que não faz mesmo. Você que está vivendo com alguém, quando foi que você disse para essa pessoa, escuta, eu estou mandando você fazer isso, você tem que me obedecer. E ela disse, tá bom, Meizinho, eu faço. Quando foi que isso aconteceu? Never, nunca. Porque a pessoa fala, você não manda em mim e agora que eu não faço. Não é assim que é a resposta? Quem você pensa que você é? Meu pai já morreu, é o único que mandava em mim enquanto eu não saí de casa. Nossa, que audácia, que poder. Todas as vezes que você quis mandar alguém fazer alguma coisa, nunca deu certo. Porque todas as vezes que alguém mandou você fazer alguma coisa, a não ser que seja o seu patrão que te paga o salário, você também não fez. Você também embirrou. E aí você fez o oposto, só para provar que você não segue o que os outros dizem. Ou seja, a melhor forma de você ajudar uma pessoa a que ela seja aquilo que você deseja ou que você acha que ela pode ser é elogiando-a. Mesmo que ela não mereça, mesmo que ela não tenha feito. Porque elogio todo mundo gosta de ouvir. E todo mundo que ouve vai desejar continuar ouvindo. O elogio não quer dizer que a coisa tem que ser assim, babada, que nem aquele bolo baba de moça, né? Que não dá para comer com garfo. Não. Você pode dizer, olha bem, eu fui hoje pegar uma camisa, eu achei uma camisa tão perfumada, tão bonita, tão gostosa, eu me senti muito bem vestido, porque estava lá, eu não sei se foi você que passou, ou quem foi, mas olha, muito obrigado, foi muito, me fez muito feliz quando eu me vi no espelho. Puxa vida, o cara notou. Eu trabalhei, ele também, mas alguma coisa que eu fiz ele reconheceu. Puxa, vale a pena fazer, vale a pena ter esta resposta. E então você perceberá que seja o seu marido, seja a sua esposa, seja a pessoa com quem você trabalha, seja aquele difícil chefe que está te atazanando, todos melhoram quando você escolhe o caminho positivo. Porém, como nós somos a nossa cabeça que governa a nossa vida e família, então nós temos que viver entre espinhos e pétalas para ver se a gente compreende a necessidade de produzir mais pétalas e menos espinhos. Agora, o segundo lugar que deveria e que deverá fazer algo de bom para você é a igreja onde você vai rezar. Fora desses dois lugares, a família e a igreja, a casa de Deus, você está jogado num poço de crocodilos. Todos querendo arrancar um pedaço. Hoje tinha num dos portais, aparecia um carinha assim, sem o braço, uma parte do braço tinha sido comida. E estava escrito lá, amante da natureza, vai abraçar um tubarão branco e fazer carinho, o tubarão arrancou o braço dele. Vou fazer poesia debaixo da água com um tubarão branco, achando que ele ia pedir o tubarão em casamento e o tubarão ia aceitar. O tubarão estava com fome, fez o que todo um faminto faz, devorou a carne próxima. Ama o próximo que como a si mesmo, disse o tubarão. Nhaque. Nós estamos cercados disto. O que vamos fazer na igreja? Seja de qualquer categoria ou de qualquer denominação, o que vamos fazer lá? Será que nós vamos buscar algo que nos melhore e abrirmos-nos para essa melhora, ou vamos lá pedir para Deus resolver problemas que a gente não conseguiu resolver em casa?
Não, tem umas perturbação. O povo fala assim, mas perturbação na minha casa que deve ter algum espírito maligno lá dentro. Eu vou lá rezar para ver se ou o padre, ou o pastor, ou alguém vai lá dar uns passes na casa. Será que resolve? Será que o espírito maligno, e pode acontecer, que ele esteja lá com você? Não está lá porque você carregou o bicho lá para dentro? Que é a maior parte das vezes o que acontece? Quando é você que mantém o pensamento numa situação de indisciplina, esta circunstância produz o ambiente negativo indispensável para que haja a interferência espiritual equivalente. Como que essa pessoa que foi à casa de Deus esperando obter isto, vai entender que ela é a culpada? Que não é Deus que vai fazer a faxina na sujeira que ela levou para dentro de casa. É ela mesma quem tem que fazer isto. Então, quando as pessoas vão até a casa do Senhor, não importa que igreja seja, esperando conquistar coisas para resolver seus problemas, elas não sabem também o que estão fazendo, nem conseguem se beneficiar das coisas boas que as igrejas e religiões possuem. Todas elas. A diferença, no nosso caso, é que enquanto a igreja dogmática vai fazer você ouvir a mesma ladainha sem te explicar nada, na doutrina espírita você vai entender esse Jesus e vai entender as leis como elas são. E por que é interessante para você mesmo, você seguir estes projetos, estas coisas, que alentam o espírito, que orientam a conduta mental. E que uma vez que você compreenda isto, você perceberá por que a agenda trevosa, essa agenda umbralina, a outra coisa que combate ferozmente é Deus. É a sua relação com a divindade, que eles chamam isto de religiosidade. Então você vê as paradas gays urinando em crucifixo, colocando prostitutas nuas na cruz, cuspindo em mulheres fantasiadas de Maria de Nazaré, ridicularizando a crença das pessoas, para que as pessoas fiquem ou com ódio, que será a conexão com a treva, indignadas, que será um processo de conflito estabelecido em um grupo social, estimulando a treva, que aí vai dizer assim, esse povo vai na missa, mas olha a reação deles, como eles são agressivos, como eles são violentos, e vão falar de Jesus, olha que hipócritas que eles são. Será que vocês não conseguem notar a jogatina maliciosa que está sendo feita? Quando você tem uma reação dessa ordem, na verdade o que você está fazendo é jogar o jogo que eles querem que você jogue. E assim você verá, se você entrou em qualquer lugar da internet hoje, onde há notícias, você não verá uma só notícia positiva em relação a crenças, a fé. Não estou me referindo aqui a essa fé artificiosa que as igrejas propõem, muitas vezes utilizando-se das pessoas para tirar delas alguma coisa também, que é o outro empreendimento, é como se fosse um outro jacaré. Mas eles, por causa daquilo que eles querem construir, eles jogam tudo isto no mesmo balaio. Então você não pode ter fé em Deus, você não pode ser resignado, porque senão você é um frouxo. Você é um acomodado. Você é uma pessoa sem caráter, sem sangue nas veias. Você não pode ser assim. Você não pode ter paciência, você não pode ter fé nas boas coisas, você não pode ter vontade de compreender as fraquezas dos outros e ajudar as pessoas. Não! Então, o combate que você vê que se faz
com todo tipo de ridicularização das lideranças religiosas, algumas das quais, inclusive, merecem até isto, né? Se fazem pessoas indecentes, dando então uma lenha para eles queimarem. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Seja nos católicos que adoram os representantes da mídia, encontrar algum deles que tenha feito alguma coisa de errado, e então eles falam que é pedófilo, que é ladrão, que é não sei o que, mas ninguém abre a boca para falar dos padres honestos, das pessoas corretas, que estão administrando o seu rebanho, que têm paciência em ouvir os miseráveis. Ninguém fala deles. Encontramos a mídia desancando nossos irmãos evangélicos que não gostam de nós, por preconceito e ignorância deles, muitas vezes sendo também achincalhados pelo negócio que fazem, usando a boa-fé das pessoas. E isso é terrível, isso é vergonhoso. Mas ninguém fala dos pastores humildes que em suas igrejinhas de periferia estão ajudando as pessoas a serem boas criaturas. Ninguém reconhece, você não vê manchete em que essas almas dedicadas são capazes de orientar com sua palavra, sua conduta, aqueles que estão sob sua responsabilidade pastoral, para que tenham uma vida diferente e boa. Não apenas não falam isto, como também parece que desconhecem a nobreza de tantos outros caminhos que não são pentecostais, caminhos que são evangélicos tradicionais, protestantes, batistas, e de outras denominações que sempre se mantiveram à distância de todo este lixo social e de todo esse tipo de comércio religioso. Ninguém fala deles. Uma das almas mais nobres que eu pude conhecer, pessoalmente, deve já ter desencarnado, era pai de um amigo de faculdade, casado com uma mulher histérica, e este homem tinha uma paciência com as dificuldades da sua esposa e do seu filho único, que era o meu amigo da escola, da faculdade, que eu nunca vi em outro tipo de pessoa. Ele era presbiteriano. A sua esposa tinha o hábito de jogar pratos pelas paredes, quebrando tudo. E todas as vezes que ela tinha estes surtos, e era mais ou menos uma vez por semana, ele fazia a faxina na cozinha. Ele limpava os cacos. E ele falava para o filho, já adulto, que parece que tinha um entrevero, aquela história de amor e ódio entre mãe e filho, né? Ele esperava às vezes o filho chegar, porque a mulher tinha um surto, quebrava tudo, aí ia dormir. Aí ele ficava acordado, ele limpava tudo, guardava os cacos. Quando o filho chegava, falava para ele, filho, não faz barulho, que a sua mãe está dormindo agora. Ela teve um ataque e ela está descansando. Era ele quem cuidava da sua esposa, quando ela ficava doente. O seu José, uma santa alma, evangélico, que o filho dizia, eu não concordo com isso, não tem problema, eu vou em tal igreja. Pode ir, meu filho, aprenda. Todos os caminhos são bons, se você souber tirar alguma coisa deles, algo de bom. Você não vê nenhuma notícia a esse respeito, então você pensa, nossa, parece que as pessoas boas foram exiladas do mundo.
Só ficou eu aqui, gente parecida ou pior. Que é o que as pessoas que estão manipulando desejam que você pense. Que você não vale nada. Que você é igual a esses ladrões, esses desonestos, esses exploradores. Mas você não é isto. É por esse motivo que esta agenda, que nós não estamos agora tratando como vamos tratar, mas só estamos dando uma pequena pincelada, ela é uma organização racional e bem assim pautada para concretizar determinados pontos e transformar aquilo que eles acham que precisa ser mudado de acordo com os interesses deles. E aí, para você entender por que isto está acontecendo, a doutrina espírita explica. No período final dos tempos, dessa transição em que estamos, o mundo espiritual superior, tendo em vista a separação de joio e de trigo que vai acontecer, que já está acontecendo, precisa dar uma última chance às entidades trevosas que estão há alguns milênios habitando as regiões abaixo da crosta da terra. Espíritos animalizados. Espíritos que também se encontram no nível trevoso chamado umbralino denso, na nossa dimensão física. Como é que eles terão uma chance antes de serem levados daqui? Eles têm a chance tomando um novo corpo, nascendo, tendo a oportunidade de voltar à Terra e quem sabe ouvir alguma palavra nobre. Quem sabe encontrar alguém que lhes sirva de exemplo e aquilo que era alguma coisa terrível dentro dele, odiento, que ele desejaria implementar agora com o temporário esquecimento que a reencarnação possibilita, pode ser transformado. E ao invés de ser mais um espírito que vai ser exilado, é alguém que o Senhor está resgatando pelo bem, dando-lhe a chance. Nunca houve uma explosão populacional como a das últimas décadas. Que nós tenhamos conhecimento ao longo desta civilização. Em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era 1 bilhão e 600 milhões de habitantes no mundo todo. 60 anos atrás. 70 no máximo. Em 70 anos de 1 bilhão e 600 milhões, nós estamos em 7 bilhões e 500 milhões. Naturalmente, que para que haja um número maior de pessoas tendo a chance de aprender, de se melhorar como uma última oportunidade, a grande massa que nasce é de espíritos dessa natureza. É o espírito que predomina nas regiões umbralinas. São as entidades sem conhecimentos, aquelas que se revoltam contra a divindade, aquelas que gostam das coisas materiais, sensuais, egoístas. São estas. Elas já vivem assim nas suas estruturas sociais. Vocês que estão acompanhando o livro Libertação, leiam o capítulo 6º, o capítulo 8º, veja lá como André Luiz descreve o ambiente em que eles estão, onde está Gregório. Como são os espíritos que estão ali e o que Gregório diz para ele. Quando Gregório pergunta, você falou o nome de uma pessoa aí que eu gostaria que você repetisse. E então Gúbio lhe responde, ah sim, é a orientadora, a nossa venerável Matilde, que foi sua mãe, ou que tem por você um sentimento materno muito profundo. Aí o Gregório, o sacerdote maligno, tem um choque e diz assim, ah, eu não a conheço, não me recordo, mas ainda que fosse verdade,
Essa mãe serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Olha o que ele fala. Eu sirvo aos dragões, os que governam a vida pela força. Ele não é único, ele é um serviçal de inteligências mais grotescas do que a dele, que querem manter todos os espíritos inferiores sob o seu comando. Gregório fala isso, André Luiz relata isso, depois o capítulo 8º, depois no final o capítulo 20º, a mesma conversa. Estes espíritos precisam ter uma nova chance. Porque Deus ama todos eles, e eles vão continuar a existir, só que numa condição mais grave, mais difícil para eles. Antes de irem para lá, a bondade dá a eles a chance de tomarem um corpo, esquecendo-se um pouco dessa região umbralina pelo processo da reencarnação, e então, estando na Terra, receberem de alguém um bom exemplo, uma boa palavra, uma paciência para reerguer dos seus vícios, das suas inclinações que eles carregarão consigo. Não são anjos que de repente caíram aqui, vindos do paraíso. São espíritos que têm tendências negativas e que facilmente vão se aliar com outros semelhantes. E vão combater justamente aquilo que na visão deles é o obstáculo a que eles continuem dominando, que é a postura pacífica, generosa, amorosa de Jesus. Como ele diz, a minha mãe agora serve o cordeiro. O cordeiro, como o cordeiro se fosse um... Você é um cordeirinho, você é um Zé que aguenta qualquer coisa. Esta é a natureza dominante deste volume avassalador de espíritos que renasceu ao longo das últimas décadas. O que vocês esperariam que eles iam defender? A família? A moralidade nobre? Os valores elevados? A responsabilidade pelas atitudes? Não, isso para eles é pior do que sarna, isso dá comichão só de ouvir. Você é responsável por aquilo que você fez. Eu não, o corpo é meu. Eu posso arrancar quantos eu quiser, que o corpo é meu. Vejam só. E Lúcio conta, em um dos romances que ele escreveu, que essa é a estratégia das trevas para resgatar espíritos da sua natureza, seus asseclas, quando eles são colocados para reencarnar. Eles pegam, intervêm, já que eles não conseguem fazer isso acontecer, quando um dos seus líderes, ou um dos seus chefes, ou aqueles que eles não querem que venha para o mundo físico, eles acabam vendo que foram encaminhados pelas forças superiores ao útero de uma mulher para nascer. O que eles querem fazer? Querem resgatar, como esses ladrões que invadem hospitais para tirar o preso que está lá sendo operado. A força. Eles então criam os ambientes e usam as pessoas disponíveis no mesmo padrão para induzir a mulher a abortar. Porque o aborto é a única estratégia dessas entidades para resgatar o espírito que é da sua turma, e que estaria afastado daquele ambiente por 40, 50, 80 anos a partir dali. É a agenda trevosa, funcionando. Debaixo do nosso nariz, e a gente acha, é mesmo, a mulher tem o direito de tirar. Não, cada vez que isso acontece, o que se está promovendo é um apoio, uma violência, que vai reforçar aqueles que acham que são os donos mesmo desta sociedade. Podem ver. E para chegar a isto, estão utilizando fenômenos culturais.
o que você assiste, a música que você escuta, o livro indecente que você lê, as reportagens ridículas na televisão para você achar que aquele é o padrão. É o padrão trevoso dessa agenda. Mas por que Deus deixa? É a pergunta. Ora, por que você pensa que houve essa libertação da sexualidade? Para que esse povo pudesse nascer. É claro que isso foi instrumentalizado por um sistema bem pensado de gerar a libertinagem como desculpa de liberdade. Então, ocorreu uma avalanche de relacionamentos irresponsáveis com nascimentos cada vez mais volumosos. É claro, precisava que esses espíritos viessem ao mundo. E aí, o que nós vemos? Nós vemos toda essa estrutura montada para manter esses espíritos sendo tão maus como sempre foram. Dando a eles o mesmo lixo que eles gostavam de viver vibratoriamente nas regiões inferiores. Falando da violência, da guerra de uns contra os outros, de você é inimigo do outro, outro é seu inimigo, você não pode ter tolerância, você tem que guerrear constantemente, para que você não tenha paz, não tenha equilíbrio. Interferindo na educação das crianças, nos padrões estéticos. Por que você vê aquela exposição no Sul? Manipulada pelo banco, que é quem tem o dinheiro, quem manipula isto. Dominado exatamente por essas forças inferiores. Porque é uma agenda destruidora de valores que haverão de prevalecer na terra. Mas você diz então, mas o que Jesus está fazendo que não nos protege? Está deixando você decidir quem você é. É isso que é também parte do sistema. Não pense você que essa agenda trevosa que está sendo efetivada, passo a passo, está assim, Jesus está se abanando, distraído, que não está vendo o que está acontecendo. Ele sabe, os espíritos superiores sabem. Mas também este é o momento de cada um na Terra decidir esteticamente, moralmente, quem você é. Como você faria isto se não fosse testado? Como você se acharia bom se não tivesse que ver todo esse lixo e dizer, não, eu não sou assim. Eu não concordo com isso, mas não vou matar a pessoa que está fazendo isto. Não vou usar de violência para defender meu ponto de vista, senão eu sou o mesmo tirano de quando invadia as aldeias com a minha espada e queimava todos os casebres e matava todo mundo a fio de espada. Eu sou o mesmo ou não? Porque diz o Senhor, e aí que está a beleza do ensinamento. No final dos tempos, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Porém, todo aquele que perseverar, este será salvo. Aquele que, sendo adepto dessas belas coisas, apesar do lixo onde está vivendo, continuar a defender e a viver dessa maneira, este estará dando testemunho no meio do conflito de que ele não faz parte deles. Esta agenda trevosa que estamos vendo é exatamente o que é necessário para testar em cada um de nós qual é o padrão espiritual que nós temos. Se você é desonesto, aparentemente honesto, quando você vê os desonestos ficando ricos, aquela desonestidade embutida e disfarçada, vai, pô, mas está todo mundo roubando, o que eu vou ficar aqui bancando o correto? Eu vou também pegar o meu pedaço. Então você assumiu que você é igual a eles. Você não faria isso se a sociedade que estivesse dominando fosse a sociedade das pessoas corretas, íntegras. Você ia fingir bem que você... Não, é assim mesmo, tem que ser assim. Porque você ia, causar espanto, caso fosse diferente.
Este é o desafio duplo. Para os que são trevosos, a chance de aprenderem a ser diferentes, de entenderem uma situação nova e um convite para que sejam melhores. E aí está o trabalho de muitas pessoas da religiosidade. As televisões que falam, os lugares que pregam, os ambientes religiosos hoje, por espanto, eles têm acesso a todos os tipos de veículos de comunicação. Só que, infelizmente, na verdade, eles acabam se acumpliciando com a agenda trevosa, porque eles fazem das pessoas uma fonte de renda. Pela ignorância delas, eles não estão desejando que elas aprendam e não entrem no circuito. Então, por um lado, a possibilidade de você ser uma criatura melhor tem que ser combatida pela agenda. Mas Jesus está falando para todo mundo. Em outra passagem do Evangelho ele fala: haverá guerras e rumores de guerras. Mas isso ainda não será o fim. Depois, o Evangelho será pregado por toda a terra. Será pregado. Vai se ouvir falar de Jesus em toda parte. Vão ler a Bíblia. Vão exortar as pessoas por toda a terra. E depois disso, então, o fim terá chegado. Esta é a agenda positiva. É a agenda nobre, não imperativa, não extorquidora, não manipuladora do caráter das pessoas, do que elas tenham de defeito. É um chamamento do bem, dizendo a você: não ceda ao que é deprimente, ao que é nocivo, imoral. Não ceda. Lute contra os seus próprios defeitos. Não espere a opinião dos outros dizer que você está correto. Não. Conheça os seus pontos fracos. Nós temos o livro que fala sobre eles, aí na banca, do Wayne Dyer. Seus pontos fracos. Estude-os. Aprenda com ele. Não seja escravo da aparência. Não seja escravo da roupa. Não seja escravo da moda. Não gaste seu tempo, seu dinheiro e suas preocupações com coisas fúteis que elas não farão de você um espírito melhor. E estas são maneiras de explicar a cada um de nós como nós poderemos, com lucidez e raciocínio, dizer: não, este caminho não parece tão bom quanto o outro. Eu vou decidir e vou agir. Mas quando você vive como boiada, você renuncia à chance que está sendo dada. E quando chegar a hora da separação do joio e do trigo, aí será tarde. Estamos falando do capítulo 13º. Vocês pensavam que não íamos falar do Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aqui há uma comunicação de João. Ele diz assim, falando para todos nós: mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos domésticos, nos trabalhos da sua casa. Você não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Não está dizendo, você não pode ir na casa espírita, você não pode ir na igreja rezar um pouquinho? Não, você não pode, já que você tem o suficiente para você ter uma vida folgada, você não pode se dedicar e fazer algo de bom para os seus semelhantes? Trabalhos úteis? Que, com o supérfluo de suas alegrias, você compre com o que cobrir o infeliz, que treme de frio, que com as suas mãos delicadas, você produza grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, vai ficar com algumas prendas a menos, o filho dela, do infeliz, da infeliz, terá mais calor do que ele poderia esperar. Trabalhar para estes seres é trabalhar na vinha do Senhor, é ser útil.
E você, pobre operária, que não tem como abrir mão daquilo que você possui, porque você não tem supérfluo para se desfazer. Nada sobra. Mas que você quer, no seu amor por teus irmãos, dar também um pouco do que você possui. Dê então algumas horas do seu dia, do seu tempo, do seu único tesouro. Faça desses trabalhos elegantes que provocam a cobiça, que tentam os que são felizes. Faça um trabalho desses. Vende esse trabalho, o trabalho das tuas vigílias, das tuas noites sem dormir, e então você poderá também proporcionar aos seus irmãos a sua parte de alívio. Talvez você tenha algumas fitas a menos, um pouco de cansaço a mais, mas você dará sapatos àqueles que andam descalço. E vocês, mulheres devotadas a Deus, trabalhem também na sua obra. Não apenas se devotem a Deus, trabalhem na sua obra. Mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornamentar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e a vossa paciência, o vosso talento manual. Trabalhem, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja dedicado ao alívio dos seus semelhantes, dos filhos de Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificar o Pai. Deus é que fica feliz quando um filho dele, infeliz, é atendido por um outro que está melhor. Sede então vocês a providência, a representante da providência, que diz: às aves do céu Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos se transformem em roupas, em alimentos para aqueles a quem eles faltam. E todos vós, todos nós, que podemos produzir, que possamos dar do nosso gênio, da nossa inteligência, da nossa inspiração, do nosso coração, que isto será abençoado por Deus. Poetas, escritores, que não sois lidos apenas a não ser pelas pessoas da sociedade, faça isto para que elas se deleitem. Deixe que elas comprem as vossas poesias, as vossas obras literárias. Mas que você se lembre de que uma parte do produto dessas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda de vossos semelhantes. Com isso, não tereis menos glórias, mas haverá, sim, alguns sofrimentos a menos. Todos vocês, diz João, todos vocês podem dar, em qualquer classe que estiverem, todos vocês têm alguma coisa que possa partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso vocês devem uma parte àquele a quem falta o necessário. Aquele que não tem, aquele que não pôde, aquele que não é capaz. O que está faltando, muitas vezes está em nossa prateleira. Seus tesouros da terra serão um pouco menores, mas seus tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolherão ao cêntuplo
100 vezes mais o que houverem semeado em benefícios neste mundo. João Bordels, 1861. Todos nós podemos fazer mais do que temos feito. E vejam, ele não atribui aqui em nenhuma linha nada que seja para ser feito dentro das igrejas. Ao contrário. Ah, você que é uma mulher devotada a Deus, faça também, trabalhe, mas não só para fazer trabalhos que enfeitem a igreja e as vossas capelas, não, trabalhem para diminuir a miséria do seu semelhante, fora das igrejas. Por isso que falamos da agenda trevosa. Nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós não estamos fazendo o jogo deles. Se não estamos achando que temos o direito de divertir, quando na verdade nós estamos apenas comendo o lixo e nos tornando piores do que éramos. Toda subida exige esforço. Para descer, não precisa nem da vontade. Basta se entregar à lei da gravidade. E é exatamente isso que vai separar o joio do trigo. É aquilo que você escolher. Porque isto é você. É você. Não é alguém que diz quem você é. É você. Todos nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Não só dando coisas. Dando-nos. Quando você não tem dinheiro, trabalhe, faça alguma coisa que alguém goste. Ajude. Alguém cobiçando aquilo te pagar, você pega uma parte e entrega para fazer algo de bom para os outros. E se você não tem nada para fazer, não sabe fazer nada, ora, por que você não pede? Quando vemos Francisco de Assis na Terra, avesso a todo tipo de sociedade de acumulação, que o seu pai vivia muito bem nesse ambiente, Francisco não tinha emprego, não tinha salário, oferecia-se para trabalhar ao troco do que comer. E quando ele e seus amigos andavam por Assis e por outros caminhos, batendo de porta em porta e pedindo ajuda, pedindo pão e recebendo lixo, coisa azeda ao mesmo tempo, quando recolhiam naqueles embornais, eles procuravam os pobres e dividiam a comida com eles. Não era para eles comerem. Eles comiam juntos. A mesma comida azeda que ganharam dos que tinham condições de dar outras coisas. Mas primeiro deixavam comer. E só comiam depois. Pediam pelos miseráveis. E foi isso que fez deles o que a história religiosa nos faz lembrar. Pureza, bondade. Representando Jesus na humanidade. Francisco de Assis, em uma noite, vai dormir sobre a pedra onde ele estava acostumado. Tem um sonho, encontra Jesus, Jesus o abraça e lhe diz: eu vim te entregar o presente que tenho para você. Mas Francisco, quando recebe o abraço do Cristo, entra numa crise de choro tão gigantesca que ele perde o equilíbrio e acorda no corpo. Sem entender o significado do sonho, até que ele olha para si e vê que está sangrando.
E ao tirar a veste para ver o que aconteceu, ele descobre que suas mãos, seus pés e a lateral do seu corpo estavam feridas em ferida aberta. Este é o prêmio de quem ama, de quem se esquece. Aquele que o Senhor recebeu e que ele transmite a Francisco, porque Francisco mereceu. Ah, que dia lindo vai ser o dia em que nós possamos pensar, não em termos as marcas do Senhor em nossa carne, não, mas em a gente ser cuspido e não cuspir, em a gente ser caluniado, enganado e não fazer a mesma coisa, em a gente viver no meio do ódio e não odiar. Ah, que dia lindo vai ser! É por isso que os bons espíritos estão aqui, junto de cada um de vocês. Cada um de vocês tem um espírito protetor. Cada um de vocês é um projeto divino que foi elaborado no plano superior para que o mundo fosse melhor. Vocês não vieram aqui para serem a agenda trevosa na terra. É com cada um de vocês, com cada um de vocês que está perdendo seu tempo assistindo esse nosso encontro. É com vocês que o Jesus de Nazaré conta, para que nós possamos, quem sabe, ajudar a melhorar as pessoas à nossa volta, mesmo que ninguém queira ouvir. Quando entrarem na sala de passe, abram o coração para isto. E quando forem para casa, comecem a discernir onde está a agenda da luz e aonde está a agenda da escuridão. É muito fácil. Muita paz.